Oi, viajante da vida! Você já parou para pensar, nesses tempos tão difíceis, o que nós fazemos do que temos? Mais ainda, o que nós fazemos do que somos? Na nossa próxima viagem, nós vamos aproveitar uma reflexão preciosa do nosso companheiro Cair Barchutel e tratar da questão da avareza. Não só da avareza material, que é contemplada no Evangelho e na sua parábola, mas também da avareza moral. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, pode acionar o sininho para receber as notificações, deixa aí um like agora, se não gostar você pode mudar para dislike e, sobretudo, comente agora ou no final, role a barrinha e deixe o seu comentário para nós sabermos como esse trabalho tem chegado até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que Jesus nos envolva em seu amor nesse momento de estudos. É interessante nós percebermos a maneira como Jesus ensina, a maneira como Jesus traz para nós o conteúdo da sua doutrina. Porque como um educador por excelência, como um mestre da alma, ele faz aquilo que cada educador de verdade deve saber fazer. Aguenta, espera as demandas, espera os questionamentos e nas suas respostas ministra os ensinamentos morais. Foi assim com Sócrates antes dele, que também naquelas buscas da maêutica, conversando, trazendo para os seus jovens discípulos os questionamentos sobre a vida, esperava que eles lhe trouxessem. É assim também, depois dele, que nós vamos ver numa obra muito bonita, o livro O Profeta, de Khalil Gibran, em que ele coloca esta criatura sábia, este sábio sufi, percorrendo várias cidades, várias regiões, assim como Jesus fazia, talvez até uma representação do próprio Jesus, e trazendo as informações, os conteúdos, a partir das demandas que lhes foram feitas pelas pessoas. Porque é muito complicado, não é, gente? A gente querer achar que vai levar uma mensagem que os outros precisam, sem entender qual é a mensagem que os outros querem realmente receber, que eles buscam, quais as que serão úteis. É claro que no nosso caso, em termos da divulgação doutrinária, nos cabe lançar as sementes. E elas vão cair naqueles terrenos e vão florescer e frutificar nos terrenos onde elas realmente foram necessárias. Daí a necessidade de diversidade de expositores, de diversidade de trabalhadores e que nós saiamos mesmo a semear. Mas, voltando aqui à questão do Evangelho, voltando a Jesus, é interessante nós vermos e vamos aproveitar uma obra que é muito pouco estudada hoje em dia, mas que deveria ser mais. E nós tivemos a felicidade, há algumas semanas, de participar lá no nosso querido Espiritismo.net, que vocês vão ver a vinheta aqui, de um estudo sobre a obra Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cair Barchutel. E é interessante como essa obra, escrita em 1928, publicada em 1928, bem antes nós temos as psicografias do Chico, de ter o Emmanuel nos instruindo tanto, ela faz reflexões tão precisas, tão oportunas sobre a mensagem do Evangelho. E nesse capítulo que nos coube estudar lá no Espiritismo.net, que nós trouxemos aqui hoje para essa reflexão um pouco mais ampla, foi tratada a chamada parábola do avarento, ou a parábola do homem rico, como aparece em algumas traduções. E é interessantíssima, porque, lógico, num primeiro momento se observa a questão material, se observa a avareza do ponto de vista material, mas ela vai muito além disso. É um questionamento que Jesus nos faz sobre sermos ricos perante Deus. E essa é uma questão importante do que nós fazemos da riqueza que granjearmos perante Deus. Mas, como eu estava comentando no começo, como eu estava falando no começo, Jesus não chega assim, pum, aqui está a parábola do avarento. Não, de jeito nenhum. Ele aguarda a demanda de alguém. E é exatamente isso que aparece lá no Evangelho de Lucas. O mestre, ele não foi de uma maneira objetiva, atabalhoada, chegar assim, olha, eu quero ensinar vocês sobre isso. Não. Se aproximou dele um homem, é assim que é relatado lá no Evangelho, e pediu assim, Senhor, diz ao meu irmão que reparta a herança do meu pai comigo. Ou seja, uma coisa puramente material, uma coisa estritamente ligada às questões da matéria. E aí Jesus pergunta assim, mas quem foi que me instituiu como partidor entre vós? Quem foi que determinou que eu devo ser aquele que vai dizer a você, fique com isso, fique com aquilo? Não. E aí ele ainda faz uma advertência sobre a avareza, percebendo
que o único motivo, que a única preocupação daquele homem ao se aproximar dele, o mestre, era buscar valores materiais, era buscar conquistas materiais, Jesus não deixa de ensinar a todos nós. Porque na resposta dada àquele homem, ele dá uma resposta para todos nós. Ele pede assim, acautelai-vos de toda a avareza. Olha que coisa importante, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Isso é uma coisa que vai aparecer lá nesses versículos 13 a 15, essa conversa de Jesus com o homem, do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. E a gente precisa estar muito cauteloso em relação a isso, porque assim, de vez em quando, até nós espíritas, né? Quem é que já não pensou assim, em ir ao centro, tomar uns passes para ver se arruma um emprego? Ou então, dou umas cestas básicas para ver se conquista uma bolsa. Aqui no Paulo de Tarso já aconteceu isso uma vez. Chegou uma estudante da universidade, falou com a gente assim, eu estou pleiteando uma bolsa de iniciação científica, uma bolsa na universidade, mas pode ficar tranquilo, que se eu ganhar a bolsa, a primeira bolsa eu vou doar um monte de cestas básicas para o centro. Ela ganhou a bolsa, ela doou as cestas básicas, mas será que era esse mesmo o objetivo que deveria levar essa criatura à casa espírita, ao centro espírita? Não é bem assim, não é, gente? E aí, exatamente depois de falar com esse homem, depois de advertir a todos que o ouviam, e a nós, porque chegou a nós, a respeito da avareza, Jesus então apresenta a parábola do homem avarento, daquela criatura que estava cheia de si, apegada às coisas materiais, e olha como ela aparece para nós no Evangelho de Lucas, já dos versículos 16 até o 21. Olha só, disse-lhes então esta parábola, logo depois de falar com o homem. O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, demolirei os meus celeiros e os farei maiores. E neles recolherei todas as minhas colheitas e os meus bens. E direi à minha alma, a alma minha, tens bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a este homem insensato, esta noite mesmo virão demandar-te a tua alma, e as coisas que ajuntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico perante Deus. E essa frase final é que nos faz refletir ainda mais. Nossos olhos estão só no hoje. Nós esquecemos que amanhã tudo pode ser diferente. Não foi assim? Nós não terminamos o ano de 2019 já preocupados, já com uma doença que se alastrava, mas ninguém imaginava que passaríamos mais de 1 ano e meio trancados nas nossas casas, aqueles que podem, ou então nos expondo a uma doença mortal, aqueles que não podem. E aqui estamos nós, vivendo uma situação totalmente diferente daquela que nós havíamos planejado nas saudações de Feliz Ano Novo na transição de 2019 para 2020. E temos que nos adaptar a ela. E temos que crescer mesmo a partir dela, ou mesmo apesar dela. Então é muito importante que nós tenhamos um olhar mais focado no futuro. Essa história de achar que nós só vamos ter o hoje, que eu tenho que aproveitar para acumular agora, que a vida é essa aqui, se eu tenho que gozar agora, senão não vai ter outra. Claro, para nós espíritas, isso é uma tremenda furada. É um tremendo equívoco, gente. Nós sabemos que a vida não é só essa. Nós sabemos que há algo mais. E aí vem uma questão importante. Nós também sabemos que uma vez morto o corpo físico, tudo vai ser renovado, inclusive a nossa condição social. Então não adianta a gente ficar acumulando muito, querendo amealhar bens, juntar, ou então como fez o homem da parábola, derrubar tudo, guardar tudo num celeiro e dizer assim, agora eu tenho bastante riqueza, posso fluir à vontade. E aí, logo no dia seguinte vai desencarnar. Então é muito caro, é muito importante que nós passemos a ver a vida com os olhos de imortais, da imortalidade. Mas, voltando aqui ao livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caí Bachuto começa a refletir sobre essa questão do foco nos bens materiais, do risco que nós corremos quando nós nos expomos a esse interesse, a esse apego às coisas materiais, ao presente, o quanto isso nos corrói por dentro, o quanto isso nos faz pessoas menos boas ou piores, porque essa é a questão, e também o quanto isso acaba complicando a nossa sociedade. Então, essa parábola do avarento, como diz Caí Bachuto, ela é uma síntese do trágico fim que espera todos aqueles que se apegam às coisas materiais, que se agarram ao ter e se esquecem de ser. Ser, principalmente, melhores do que estamos. Essa é uma questão.
E ele diz que essas pessoas se tornam escravas incondicionais, quando elas começam a ver só nas coisas materiais a felicidade. Mas não é assim. Tem gente que diz assim, eu só vou ser feliz quando eu for chefe e tiver aquela remuneração imensa. Aí trabalha para aquilo, atraiçoa os companheiros, causa problemas na empresa, vira chefe. E aí começa a ficar preocupado de que haja outra pessoa com a mesma falta de escrúpulo que aquela criatura teve, que vai conspirar contra a posição dele, que vai desejar o cargo dele e não tem felicidade, não tem paz. Ou então outros que dizem assim, não, eu vou ser feliz quando eu conseguir comprar aquele carrão, aquele SUV super equipado, aquele carro que só falta falar, e alguns até já falam, e aí faz esforços, financia, paga caro, compra o carro. Aí depois não tem dinheiro para pagar o seguro, então não pode sair com o carro. Ou então anda com o carro cheio de medo. Ou então se alguém dá uma esbarradinha, já fica desesperado. Virou um escravo do carro. Virou um escravo do bem. Então em vez dele possuir, passa a ser possuído pelas coisas que quer ter, que quer amealhar. E fica pior ainda, porque isso vai comprometendo ainda mais, vai criando ainda mais essa situação. São pessoas ambiciosas, são pessoas focadas no hoje, e aí elas perdem o senso de coletividade. Como é a história do eu primeiro, do eu preciso ter, não importa se o outro não tem. Isso aí, na verdade, aparece lá no Livro dos Espíritos como o recrudescimento do egoísmo. Então, a visão materialista da vida, o ver a vida com olhos materialistas, o ver a vida como se ela fosse apenas este momento, causa para nós um imenso abalo, um imenso sofrimento e se espalha para a coletividade. Porque é exatamente o que fazem os egoístas. Como eles só pensam em si, como eles só pensam nos seus interesses, como eles só estão interessados e focados em suprir aquilo que eles pensam que é a sua necessidade. Ah, é verdade, né, gente? Vamos pensar cá comigo. Quem é que tem necessidade de 3 carros? Quem é que tem necessidade nessas estradas que nós temos do Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro, então, todas esburacadas, todas cheias de problemas, de ter aquele carrão que vai de 0 a 130 a 150 km por hora em 10 segundos, se você não consegue andar a mais de 80, a mais de 60 em algumas pistas. Então não é uma necessidade, é um desejo, é uma ambição. E aí como que esse materialismo, esse apego material, acaba produzindo para nós situações gravíssimas, situações muito complicadas. Por quê? Porque nós ficamos mais desumanizados, nós não nos importamos com o sofrimento do outro, nós nem pensamos que nós somos seres espirituais. Damos toda a atenção, todo o foco, tudo a esse momento. E aí vem então a quebra de valores éticos, a quebra de valores morais. Porque se eu não me sinto imortal, se eu acho que vai acabar logo depois que esse corpo parar de respirar e parar de existir, para que eu vou tratar os outros bem? Para que eu vou dividir com os outros? Olha como o materialismo recrudesce mesmo o egoísmo, gente. Como é que ele faz com que os egoístas se tornem realmente criaturas más para a sociedade, que espalham sofrimento, tristeza? E é assim que nasce a corrupção, é assim que nasce a violência, é assim que surge a miséria. E olha só, para alguns terem demais, certamente vai faltar para outros. Não, nós não estamos propondo aqui aquela divisão plana das riquezas. Isso logo vai ser desfeito, como diz o Livro dos Espíritos. De novo, a gente vai citar o Livro dos Espíritos, que é a nossa base. Que é de onde Caíba Schutel também foi buscar todos os conteúdos para analisar lá no livro Parábolas e Ensino Jesus, que volta aqui para aparecer para vocês, para que a gente tenha firme essa obra. Vamos lá estudar, adquiram. É uma obra que já está com mais de 90 anos, mas ela está tão atual. Essa parábola do avarento, então, parece que foi escrita para os dias de hoje. Porque nós estamos vendo muitas pessoas avarentas, preocupadas. Não, mas eu diminuí as minhas rendas, eu diminuí a minha capacidade de produzir, então deixa eu guardar para mim. E aí começa a aparecer fome em volta da gente, não é? Outros que conseguiram menos ainda, que tiveram que paralisar todas as suas atividades profissionais, todo o seu ganha-pão foi cortado de repente. E aí a gente fica assim, não, é o governo que tem que atender. Lógico, o governo precisa realmente agir, precisa realmente produzir isso que a gente chama de uma cama de assistência social para evitar que as criaturas se esborrachem no chão. Mas nós também podemos fazer a nossa cota. Nós também podemos fazer a nossa cota de divisão. Uma sociedade materialista sempre vai gerar muito sofrimento, sempre vai causar muitas dores, por causa dessas características, por causa dessas marcas dos avarentos. E aí olha só o que acontece, né? Nós criamos um mundo
miserável em torno de nós. Um mundo violento, um mundo que as pessoas que não têm acham que precisam ser violentas para poder extrair dos outros que têm demais, que têm além da conta aquilo que está faltando para elas. E o desespero às vezes faz muita gente fazer loucura mesmo, faz muita gente agir de forma violenta mesmo. Então é lógico que a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, muita cautela em relação a isso. E aí Caí Balchuter vai fazer uma colocação que eu achei magnífica. Tem várias frases, vários momentos desse estudo da parábola do avarento, lá no Parábolas e Ensinos de Jesus, que são importantíssimos, que são interessantíssimos para a gente poder gravar, assim, colocar em alguns pedacinhos de papel em casa, né? Olha, isso aqui, presta atenção, muda, transforme-se. E aí ele coloca numa frase muito bacana. Eu vou sacar ela aqui só para a gente poder ver com bastante clareza. A avareza é a véspera da mendicidade, ou seja, é o fator da miséria. Mas como assim, Maurício? A criatura que está juntando só para si vai ser miserável? Não, peraí, nós somos encarnacionistas, não somos? Todos nós aqui sabemos que não vamos ter só essa existência material. Então, a gente pode ter esse olhar da avareza como véspera da mendicância ou da mendicidade, como numa outra encarnação nós necessitarmos de experiências amargas, de experiências com esse tipo de sofrimento. Ou nós podemos encarar também a situação do momento presente. Vocês lembram, lá em 2008, ou então lembram dos livros de história, em 1929, as grandes crises financeiras, as quebras de bolsa, quantas empresas faliram, quantos milionários se tornaram de uma hora para outra pobres. Então essa ideia de que quando eu só cuido de mim, quando eu só presto atenção em mim, quando eu só atendo às minhas necessidades, eu acabo comprometendo o meu equilíbrio, eu acabo comprometendo o mundo em volta de mim, tá ali. E aí, lógico, vem o impacto, vem o retorno. E a gente pode pensar assim, isso às vezes acompanha a gente até no mundo espiritual. Tem uma obra, agora é ele que vai aparecer aqui, ó, o livro No Mundo Maior, de André Luiz. Gente, que obra interessante, é a obra em que André Luiz vai aprofundar, ele vai tentar de alguma maneira conhecer ali as causas das dores emocionais, dos transtornos mentais, e ele vai buscando, vendo cada vez as tuas criaturas mais perturbadas, mais confusas, mais atrapalhadas, e esse então ele vai em determinado momento, convidado pelo seu companheiro, por aquele que está orientando, que é o Calderar, a fazer uma visita chamadas cavernas, ou seja, regiões ainda mais inferiores, de maior sofrimento, dentro da região de sofrimento que ele lá no livro Nosso Lar intitulou de umbral. E aí olha que coisa interessante, porque eles vão fazendo todo um treinamento, né? Toda uma preparação, são vários capítulos da obra, já no finalzinho dela, preparando essa ida para as cavernas. Mas na hora exata de o André Luiz entrar, aí a irmã Cipriana disse, mas o nosso irmão André Luiz não está pronto para entrar lá, ver todo aquele desequilíbrio, ver todo aquele sofrimento e sair equilibrado. Olha só, gente, mesmo André Luiz, do livro No Mundo Maior, já é o 5º da série. O André Luiz já vem estudando a beça, já vinha realizando uma série de investigações, de aprendizados, de aperfeiçoamentos, já vinha trabalhando lá no Nosso Lar em assistência aos espíritos sofredores, mas naquele momento e naquela situação de desequilíbrio, ele não estava apto para entrar. Então, vem um alerta aqui, deixa eu fazer um parênteses, né? Vem um alerta aqui para nós, que queremos ser tão bons, caridosos, generosos, principalmente com espíritos desencarnados, em tratar em reuniões mediúnicas. Tenhamos cuidado. Às vezes, se nós não temos preparo de ir num determinado ambiente que nós sabemos que é conturbado, às vezes mesmo com a intenção de ajudar, mas o ambiente é desequilibrado e vai entrar em sintonia com os nossos próprios desequilíbrios, é melhor a gente não ir, não entrar. Porque nós não temos o preparo para sair de lá do mesmo jeito ou melhor do que nós entramos. Então é melhor a gente, por enquanto, não meter o bedelho num serviço assistencial que a gente não está apto. A mesma coisa com relação a reuniões mediúnicas. Eu sou médium, eu quero trabalhar em reunião mediúnica, eu quero receber espírito sofredor. Está preparado para isso? Se preparou, estudou, conhece, entende o impacto, os mecanismos, a influência, essa percepção dos fluidos deletérios, dos fluidos de sofrimento dos espíritos, está equilibrado ou equilibrada para conseguir se recompor rapidinho? Ou vai dizer, não tem problema não, meu guia me dá passe depois. Não vem com essa não. Cada um de nós, numa reunião mediúnica, tem a sua parte para fazer. Então André Luiz, que estava lá doido de curiosidade, de vontade de aprender como era o serviço assistencial nas chamadas cavernas, não consegue entrar nas cavernas.
Então ele tem que ficar lá do lado de fora, a irmã Cipriana pede que Calderaro fique com ele, porque ele mesmo na região de entrada, mesmo nas proximidades desse vale de mais sofrimento, na região de sofrimento que já era umbral, André Luiz teria muito a aprender. E ele começa a descrever então espíritos atrasados, espíritos ainda muito embrutecidos que volitavam, que às vezes passavam rente às suas cabeças, né, naquela noção espacial que André Luiz tenta dar para nós por analogia. E aí o Calderaro diz assim, olha, não se preocupe não. A questão da volitação é um simples ato de pensar. É um simples ato de acreditar que pode. Isso pode acontecer com o espírito elevado, como pode acontecer com o espírito atrasado, embora não seja muito frequente, mas esses aí estão fazendo. E aí, de repente, André Luiz vê se aproximar dele um grupo de espíritos muito sofridos, muito embrutecidos, e eles abraçavam lama, abraçavam lodo. E olha que coisa interessante, todos eles diziam que estavam carregando ouro, como eles estavam felizes de ter encontrado aquela quantidade grande de ouro naquele lugar. Todos, vários espíritos assim, dementados, enceguecidos, achando que aquele monte de lodo que eles abraçavam era nada mais, nada menos do que simples ouro. Que nada, né, gente? Era loucura mesmo. Era desajuste mental mesmo, de espírito. Então, olha o que é a avareza. Todos eles foram avarentos. É isso que Calderaro ensina para André Luiz. Todas essas criaturas, quando estiveram na matéria, foram muito avarentas. Buscaram amealhar só para si. Não se preocuparam em causar dano, inclusive, aos outros, para poder, né, aumentar as suas riquezas, para poder ampliar os seus haveres. E isso causou esse estado que você está vendo, André. Aí o André fica surpreso. André Luiz fica assim preocupado. Nossa, então é verdade. É uma mensagem que ele manda para nós aqui encarnados. A necessidade do desapego. Nós vamos ver lá na sequência daquele texto do capítulo de Lucas, como Jesus depois vem fazer recomendações ao desapego. E aí André Luiz, nesse texto lá do livro No Mundo Maior, ele chama a nossa atenção para que nós não nos escravizemos, para que nós não nos apeguemos excessiva, equivocadamente a essa situação de apego às coisas materiais, não é? Mas é assim mesmo. E aí, olha só que coisa interessante. Um espírito, de repente, chama a atenção do André Luiz. Um daqueles loucos lá, um daqueles espíritos dementados que abraçava lodo achando que estava carregando ouro, de repente fala com os outros assim, vocês têm certeza? Vocês estão convictos mesmo que isso que nós estamos carregando é ouro? Porque olha só, nós estamos presos aqui, nós estamos aqui há tanto tempo, andamos, catamos mais ouro, e não conseguimos sair. Será que nós não estamos loucos? Olha só que interessante, na loucura começam a haver vislumbres de sanidade, vislumbres de lucidez. E aí os outros debocham dele, não, você não sabe, nós não podemos sair daqui, nós não podemos largar o nosso ouro, você que está louco. E André Luiz então se sente atraído por aquele espírito, que começa a fazer reflexões. E o Calderaro sinaliza que ele podia então se aproximar e dialogar com ele, auscultar aquele espírito. E ele começa então a ouvir primeiro os pensamentos, a imensa culpa que aquele espírito sentia, os danos, e aí ele começa então depois, se mostra, se coloca visível para aquele espírito, desejoso de ajudar, e começa a perguntar, mas por que você está aqui, o que está acontecendo? E esse espírito então vai relatando, que vinha sofrendo há muito tempo, que estava sozinho, que não via mais os parentes, que quando era mais jovem havia causado um dano à irmã, porque ele havia se apropriado da herança sozinho, ele que era o único filho legítimo, naquela época só eram filhos legítimos os do casamento. Os filhos fora do casamento não podiam nem ter o nome do pai, ficavam só com o nome da mãe. E o pai desse Cláudio, que era esse espírito conhecido ali, que chamou a atenção do André Luiz, ele tinha levado para o casamento uma filha de uma aventura, que não era legítima, um pouco mais velha, né, do que ele, claro, e ela cuidou dele, inclusive, ajudou na adolescência, na infância, era sua ama, mas quando os pais desencarnaram, ele, que era o único filho legítimo, tomou conta da herança toda e expulsou a irmã de casa, a meia-irmã. E aí aquilo ali, embora para ele fosse um ato absolutamente ilícito, fosse alguma coisa que ele estava fazendo certo, porque era ele que estava de acordo com a lei, o que mostra pra gente que lei não necessariamente está de acordo com a justiça, né? Ainda bem que essas coisas mudaram, ainda bem que da época que o Cláudio passou por essa situação lá, no finzinho do século XIX, ou início do século XX, até o século XXI que nós estamos, tudo isso mudou, filhos agora são reconhecidos, mesmo fora do tal do casamento. Então é importante a gente estar atento quanto que aquele ato que a sociedade aplaudia, que a sociedade respaldou, que ninguém questionou, para aquela criatura ficou gravado na consciência dele como uma mácula, como uma nódoa,
como algo que ele precisaria sim reparar, como algo que ele tinha necessidade de corrigir. E olha como a culpa nos faz sofrer, não é, gente? Como a culpa nos complica a vida. E aí o que acontece? Com essa culpa toda, mesmo assim, ele enriqueceu, ele foi contando para André Luiz, ele foi contando a sua história. E fala então que em determinado momento, já velho, muito rico, mas porque ele havia lesado muita gente, havia passado a perna em um monte de gente, feito negócios escusos, feito negociatas, ele não tinha conquistado a riqueza dele com muita honestidade. Mas já estava doente e foi parar na casa de um filho que tinha um neto, era a única criatura que o acalmava, era a única pessoa por quem ele tinha um amor de verdade. O André Luiz começou a sentir aquela história um tanto familiar, começou a sentir os seus sentimentos sendo de alguma forma tocados por a história daquela criatura. E aí de repente ele conta tudo isso e que a única coisa que ele queria era garantir o futuro do neto e pagar o curso de medicina. E aí o André Luiz se reconheceu, ele estava diante do seu avô paterno, Cláudio, que havia desencarnado muitos anos antes dele, porque ele tinha tirado da escola lá no ensino médio, no ensino intermediário ali, no colegial, que é como ele fala, e fora ver para se despedir do avô, porque era a única criatura que acalmava o velhinho já insano, já louco, morando na casa do filho, de um dos filhos, e a mãe dizia isso para ele. Você era o único que acalmava o seu avô, até ele desencarnar. Então André Luiz se comove. E olha só que coisa interessante. Outro parênteses que nós precisamos falar. Outro relato a respeito dessa questão. Muitas vezes nós estamos até preparados, nós estamos na tarefa, e Calderaro faz assim um sinal para André Luiz para que ele não se identifique, para que ele não diga que é neto, mas não teve jeito, né? Ele se deixou tocar de emoção, abraçou o velho todo enlameado, todo cheio de lodo e se revelou como neto. E aí os dois choraram muito, se emocionaram muito e tiveram a possibilidade de, quando chega então a caravana da irmã Cipriana, estavam lá os três naquela situação, é verdade, e aí ela fala assim, então eu sabia, era por isso que o nosso companheiro superior havia indicado que André Luiz viesse às cavernas, ele tinha tarefas a cumprir, ele tinha uma missão a realizar, mas, diz ela, o nosso irmão Cláudio está muito desequilibrado. O nosso irmão Cláudio não tem condições de ser levado às câmaras de retificação de nosso lar. Ele vai precisar ser socorrido por aqui mesmo. Aí, André Luiz, e o que nós podemos fazer por ele? E olha que interessante, irmã Cipriana. Com os créditos que eu tenho dos meus anos de trabalho, posso interceder e assegurar para um espírito como esse uma reencarnação mais breve, mais imediata possível. Mas, diz ela, deixa-me auscultar o que está se passando. E ela então vai conversar com Cláudio, que não estava muito lúcido, que não falava muito lé com tré, mas que deixava passar pedaços das suas existências. E aí aparece a história da irmã, da Ismênia. Essa irmã mais velha, essa irmã que veio de uma aventura ilegítima do pai, que não teve herança, que ele expulsou de casa, que ele se apropriou dos bens que deveria dar para ela, garantir para ela, como a marca da culpa, como a nódoa da culpa. Gente, culpa é uma âncora que aprisiona a gente, é aquela bota de ferro, aquela bola que se prende nos antigos presos que a gente vê de desenho animado, né? Aquela bola de ferro para o indivíduo não sair fugindo. É a culpa que faz com a gente. A culpa faz isso com o espírito. Então o Cláudio estava se sentindo culpado. Por que se sentindo culpado? E para anestesiar essa culpa, ele acabou se metendo em mais maracutaias, em mais erros ainda, ele tinha necessidade de duas expiações. Foi o que a irmã Cipriana disse para André, olha, nós vamos garantir a reencarnação dele, mas já percebi que nós temos que planejar o mais rápido possível uma encarnação com dois objetivos. A primeira, ele tem que se aproximar de Ismênia. Opa! Era a necessidade da reparação. Era a necessidade da tarefa espiritual para socorrer, para amparar. E a segunda, ele vai ter que nascer numa condição de extrema pobreza. E aí a gente começa a ver o quanto que Caíba Chuta tinha razão, não é? A avareza do Cláudio numa encarnação foi a véspera da miséria, na encarnação seguinte. É exatamente isso que a gente observa. É consequência. É castigo de Deus? Não, gente. É bondade de Deus. Aquilo que nos fez cair, o apego ao material, passa então a ser tirado de nós, para que aquilo não seja de novo estímulo a novas quedas, estímulo a novos erros. E olha que coisa interessante, porque aí então vai se desenvolvendo toda essa tarefa, todo esse processo, e a gente começa a perceber, mas o que causa isso, né? Essa nossa insensibilidade. Essa nossa avareza material, que espalha sofrimento, que não dá atenção ao sofrimento dos outros e que nem sequer usa os recursos materiais em função do nosso crescimento espiritual, porque nós até podíamos.
Nós até poderíamos investir os bens materiais que já temos no nosso crescimento espiritual, mas não é o que acontece. E aí olha só, o diagnóstico que Caíba Schutel faz da causa dos sofrimentos, da pobreza que surge, das dificuldades que nós vemos na sociedade. É claro que a gente não pode botar um rótulo, dar um carimbo assim, é miserável porque foi rico na outra existência e abusou da riqueza, foi avarento. Nem todo pobre, nem toda criatura muito pobre na Terra, ela é um avarento do passado. Mas, muito frequentemente a gente vai ver. Se a gente quer uma referência interessante, tá aqui, ó, o livro Céu e Inferno. Vocês vão ver o caso de um mendigo, se não me falha a memória, o nome dele é Shimel Slisgol. Ele era um judeu que vivia em Virna, né? E ali estava mendigando e vendia fósforos, e mendigava e dava o dinheiro da mendicância para as viúvas. E aí depois que essa criatura desencarnou, ele aparece lá no capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, né? Nas expiações terrenas. Kardec entrevista esse espírito e ele informa que naquela mesma região ali, ele havia sido um homem muito rico. E ele era tão ambicioso, tão avarento, que ele estabeleceu imposto até para os mendigos. Os mendigos tinham que pagar taxa para ele, gente. Olha isso. Então, quando passou de sofrimento, depois de 200 anos sofrendo, ele pede uma reencarnação daquela de pobreza, de miséria. Então ele já pediu com entendimento. Ele já fez com entendimento. É diferente do avô de André Luiz, que ia reencarnar na miséria como uma consequência da avareza. O Shimel Slisgol, ele já sabia que ele precisava se reequilibrar. Então ele passou a vida na miséria, ele passou a vida numa grande pobreza, ele foi judeu, foi abandonado, foi abusado muitas vezes, assim, exageraram a cobrança de trabalho, muito jovem foi posto a trabalhar pela família que o acolheu, mas ele passou e resgatou a sua falta. As expiações terrenas acontecem assim. O avô de André Luiz ia passar por um processo semelhante, só que não com tanta lucidez como esse espírito. Mas também o avô de André Luiz desencarnou um pouco antes dele, demorou a despertar, né? E aí, quando desperta, já é levado para a reencarnação. Então ele via para espiar mesmo. Agora, o outro teve 200 anos de intervalo para poder decidir, para poder escolher, para poder amadurecer. Então, olha só esse diagnóstico muito bonito que o Caíba Schutel faz para nós a respeito das causas das misérias agora, nesse momento, em função da nossa avareza no passado. Qual é a origem dessa situação penosa que atravessam? Qual a causa desses sofrimentos? A avareza. Ricos de dinheiro eram pobres para com Deus, porque embora não lhes faltasse tempo, nunca se dedicaram a Deus, nunca procuraram a sua lei, nunca pesquisaram o próprio íntimo em busca de algo que existe, que sente, que quer e que não quer, que ama e que odeia, que vê o passado, que ao menos teme o futuro. Nunca buscaram saber se essa centelha de inteligência que lhes dá tanto amor ao ouro, tanta ganância pelos lucros terrenos, poderá, quiçá, sobreviver a esse corpo, que de uma hora para outra cairá exânime para ser entregue ao banquete dos vermes. Isso é muito grave, isso é muito sério. Claro, a gente não pode deixar isso passar. E é interessante a gente pensar assim, é exatamente esse distanciamento do ser espiritual que os avarentos experimentam que causa muito sofrimento para eles na encarnação seguinte. Então vamos lá, você já agora tem duas referências, está aqui o livro No Mundo Maior, do André Luiz. Comecem a estudar os capítulos mais próximos, leiam o livro todo, estudem o livro todo, mas peguem esses capítulos aí do encontro em que André Luiz está se preparando para as cavernas, até esse caso em que ele encontra com o avô, e vocês vão entender como que a avareza é ruim e negativa. E lá no livro Céu e Inferno, nas expiações terrenas, o caso do Shimel Slisgol, esse mendigo que mendigava para dar às viúvas, porque ele cobrava, quando era senhor daquelas terras, o imposto até das viúvas, e elas ficavam à miséria, e elas ficavam no imenso sofrimento. Até a esmola tinha que pagar imposto, gente. Já pensaram num trem desse? Que coisa difícil de viver, que dano que a gente causa, o que a avareza não causa para nós? Agora, é interessante a gente perceber, porque há recomendações muito interessantes, porque ele vai chamar a nossa atenção. Caíba Schutel chama a nossa atenção para esse apego excessivo, para essa visão materialista. Por quê? Porque a imortalidade sempre colhe. Não está lá que o corpo pode, de repente, ser lançado ao banquete dos vermes? Então, o que adianta encher celeiros na terra? O que adianta granjear tanta riqueza na terra, se aí vem um termo que ele usa, o ladrão da morte? Olha só que interessante. O que valem os celeiros repletos em presença do ladrão da morte, que chega em momento inesperado, e até quando nos julgamos em plena mocidade e com ótima saúde, gente. Para que isso? Para que ficar tão apegado, tão agarrado? E o ouro depois se converterá em brasas nas nossas vidas. É uma referência que ele faz também.
É algo que a gente não pode deixar passar. Cuidado, porque se a avareza material ela vai causar danos à sociedade, ela vai causar danos a nós nesse momento e pode causar danos para nós avarentos no futuro, tem um outro tipo de avareza que também é tão nociva quanto, que a gente pode chamar aqui de avareza moral ou avareza espiritual. Quantos de nós reencarnamos dotados com qualidades morais excelentes? E porque egoístas, sempre o egoísmo, né? Sempre o danado do egoísmo a ser causa dos nossos sofrimentos, a ser causa das nossas mazelas. Olha só que encrenca. E aí, sempre o egoísmo faz com que a gente recuse, com que a gente se negue a distribuir os dons espirituais que nós recebemos, a distribuir a riqueza espiritual que nós temos. Imagina alguém inteligente, que egoísta usa a inteligência para o mal, ou inteligência só a seu favor. Não aproveita para ensinar, porque todo mundo que é inteligente, que assimila fácil os conhecimentos, deveria ter um compromisso moral de compartilhar os conhecimentos, mas de forma acessível, de forma que as criaturas também pudessem, aos poucos, mesmo limitadas, mesmo não tão inteligentes, assimilar isso. E quem é inteligente e que sabe fazer discursos e que sabe ensinar, tem a obrigação, mais moral ainda, de exemplificar, de viver aquilo que já aprendeu. Mas o que acontece é a gente trancafiar em cofres esses dons. Usar a inteligência só pra gente, a informação, né? Não tem gente que diz assim, informação é poder? Quem sabe alguma coisa mais que os outros, consegue mais coisas que os outros, isso aí de novo é apego às coisas materiais, apego aos interesses materiais. E aí a gente entra pelo cano quando faz um negócio desse. Mas essa é uma questão que a gente vai perceber. Não é só a inteligência. Às vezes, nós espíritas temos dons para o trabalho com o espírito, para o trabalho espiritual das nossas vidas e nos negamos. A mediunidade que não é trabalhada, a mediunidade que não é estudada. Quantos querem participar de reuniões mediúnicas, mas não querem se preparar para ser bons médiuns? Agora eu vou trocar de livro de André Luiz, vai aparecer aqui o livro Os Mensageiros. Os Mensageiros é uma obra em que André Luiz vem estudar essa capacidade de intercâmbio, como que os encarnados podem de alguma maneira ser intermediários para o trabalho dos espíritos. E aí, num determinado momento, antes mesmo de vir para a Terra estudar, ele vai numa reunião e entrevista médiuns fracassados, companheiros da mediunidade que fracassaram, que estavam lá arrependidos, e todos eles relatam que foram avarentos da mediunidade. Guardaram só para si, não quiseram usar, ou então usaram só em seu próprio benefício para poder obter valores, vantagens. São os avarentos espirituais, os avarentos da alma. Gente, tão ruim quanto a avareza material é essa tal da avareza espiritual? É isso que eu acabei percebendo quando eu estava estudando esse texto aqui do Cair Bachutel, do Parábolas de Ensino de Jesus, que eu vou colocar de volta aqui para aparecer bastante para vocês acabarem comprando o livro, no espiritismo.net. Meus queridos amigos lá do canal, Jailton, que me convidou, com muita gratidão, eu fico reconhecido a essa oportunidade de trabalhar, já foi a segunda vez, a primeira apareceu com uma convite da Darcy, e aí a gente tem essa possibilidade de perceber que não é só a avareza material que é danosa, a avareza espiritual também é. Tanto que é assim que nós espíritas muitas vezes imaginamos, eu sou espírita há 30 anos, eu fundei centro, mas a gente fracassa. A gente acaba sendo egoísta, a gente acaba sendo avarento. E como espírita fracassado não tem nem condição de ficar muito bem lá no mundo espiritual, não. Tem um outro livro que é interessante, vocês vão ver ele aparecer aqui também, que é o livro Tormentos da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. E nesse livro, o que vai acontecer? Eurípides Barçanufo funda o tal do Sanatório Esperança, uma instituição com várias alas para recolher espíritas fracassados. E a gente brinca nas palestras aí que isso diminuiu a audiência, diminuiu a popularidade do Eurípides Barçanufo entre nós espíritas, porque assim, muita gente quer desencarnar, quer encontrar com a Joana de Ângeles, quer encontrar com o Emanuel, quer encontrar com o Bezerra de Menezes, mas falou de encontrar com o Eurípides, pode ser que esteja lá no Sanatório Esperança, significa que fracassou e ninguém está querendo muito ver o Eurípides do lado de lá, não. Pelo menos não no Sanatório Esperança. É claro que isso é uma brincadeira, não é, gente? Mas ele funda uma instituição inteira para socorrer espíritas fracassados. Nós que fomos avarentos da alma, nós que fomos avarentos do espírito, nós que fomos avarentos morais. E aí vem a proposta, porque se a gente passasse aqui 1 hora só falando do sofrimento, só falando das dores, não daria muito certo, né? Não seria uma mensagem adequada. E é exatamente o que vai acontecer. Tanto em Jesus, lá no Evangelho de Lucas, logo depois da parábola do avarento, quanto aqui com Cair Bachutel no Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele vai chamar a nossa atenção, então, é o seguinte, bom,
mas eu não sou pobre. Eu tenho posses, eu tenho bens. E eu vou ser ruim por causa disso? É a riqueza que vai fazer uma pessoa amar? Não. Embora muitas pessoas tenham pego aquela frase de Jesus, né, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, a gente tem que perceber o seguinte, não é o dinheiro em si, não é a riqueza em si que é o problema. O problema é nós fazermos mau uso ou não uso da riqueza. Não aproveitarmos a oportunidade material para crescer espiritualmente. E é importante a gente estar atento a isso. Vamos começar a construir, a usar bem a nossa riqueza material, os bens que nós temos, a facilidade que nós temos do ponto de vista material, para nós podermos crescer. E é exatamente esse conselho que aparece aqui no Parábolas Ensino Jesus. Vou trazer para vocês lerem junto comigo, que é para a gente poder entender o pensamento do Cair Bachuto e o quanto que ele está em sintonia com os ensinos de Jesus, porque logo depois a gente vai trazer também o Evangelho de Lucas, para a gente perceber o quanto que esse texto é rico, o quanto que esse momento de reflexão é rico, tanto para aqueles que ainda são avarentos materiais, que podem tratar rápido isso, tornando-se mais generosos, quanto para aqueles de nós que nos vemos como avarentos morais, que precisamos fazer um esforço bem maior para poder liberar a nossa riqueza espiritual para que a sociedade cresça. Mas, começando com a riqueza material, olha o que o Caíba nos diz. Ricos, movimentai esse talento que o Senhor vos concedeu, granjeai amigos com esses tesouros da iniquidade, para que eles vos auxiliem a entrar no tabernáculo eterno. Fazei o bem, socorrei o pobre, amparai o órfão, auxiliai a viúva necessitada, curai o enfermo, como se ele fosse vosso irmão, vosso filho. Pagai com generosidade o trabalhador que está ao vosso serviço. Porque não é só aquela caridade de dar para quem não tem. Às vezes, nas nossas relações de trabalho, nós somos injustos, nós somos avarentos. Já falei até em outras palestras, tem muita gente que adora sair por aí em passeata, pedindo aumento de salário, mas na hora de dar aumento de salário para a empregada doméstica, reclama. Então, essa ideia de usar as riquezas, de usar os bens que nós temos de forma construtiva, de forma equilibrada. E ele ainda prossegue nos ensinando a realizar o nosso crescimento espiritual a partir dessa facilidade. Gente, você que está aí, que não tem que acordar às 4 horas da manhã, passar o dia inteiro lá lavrando a terra, cavando, né, e que é meritoríssimo, que é importantíssimo, mas não sobra tempo para um trabalho intelectual mais apurado. Mas aqueles de nós que não precisamos disso, graças ao trabalho desses que estão lá fazendo, devemos aproveitar melhor o nosso tempo. Não é para ficar vendo série e maratonar todas as séries que aparecem nas redes de streaming, não. Vamos aproveitar para estudar. Olha o que Cair Bachuto nos diz, e eu achei ótimo uma frase que ele coloca aqui, olha. Fazei mais, comprai livros, e aproveitai os momentos de ócio para vos instruir, porque um rico ignorante é tanto como um asno de sela dourada. Não é legal essa? Um rico ignorante é tanto quanto um asno de sela dourada. E é verdade, gente. A gente que lida no ambiente acadêmico vê isso. Tem muita gente que é ilustrada, que tem conhecimento, que tem PhD, mas é grosseiro, dá coice igual burro mesmo, igual um jumento empacado. Então é muito importante estar atento a isso, usar a possibilidade que nos é dada desta encarnação de crescer espiritualmente, de crescer intelectualmente, para depois podermos ser também generosos do ponto de vista da alma. E aí o Caíba prossegue. Ilustrai o vosso espírito, fazei para vós tesouros e celeiros nos céus, onde os vermes não chegam, os ladrões não alcançam e a morte não entra. Essa é uma questão que a gente tem que estar atento. Jesus já não recomendava isso, e é exatamente o que aparece lá no Evangelho de Lucas, né, gente? É exatamente o que o mestre diz para nós logo depois de falar a parábola do homem avarento. Ele nos diz mais ou menos o seguinte, é longo o texto, nós vamos ler, fazer umas pausinhas aqui, mas olha só que interessante. Ele disse aos seus discípulos, digo-vos, pois, não estejais solícitos pela vossa alma, que comereis, nem pelo vosso corpo, que vestireis, mas que o alimento é a alma, e o corpo mais que a vestimenta. Considerai os corvos ou os pássaros do céu, né? Não semeiam, nem cegam, que não têm celeiro nem armazém, e Deus, contudo, sustenta. Quanto não sois mais do que eles? Qual de vós, preocupado, pode acrescentar um só côvado à vossa estatura? Se, pois, as coisas mínimas estão aquém do vosso poder, por que estáis solícitos pelas outras? E aí aquilo que sempre a gente aproveita, né? Considerais como crescem os lírios, não laboram nem fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Se, pois, ao feno, que está hoje no campo
e que amanhã será lançado no forno, Deus o veste assim, quanto mais a vós, homens de pouquíssima fé. E aqui esta questão. Não quer dizer que nós temos que ser imprevidentes, relaxados. Ah, eu sou desapegado da matéria, não trabalho nem nada. Aí você está sendo pesado para os outros, né? Está sendo fardo para a sociedade. Porque não vai poder deixar de comer, não vai poder deixar de se vestir, não vai poder deixar de tomar medicamentos, se ficar doente. Então, nós não podemos virar fardos para a sociedade com a desculpa do desapego. Isso sempre me remete ao filme Irmão Sol, Irmão Lua, que conta o início da história de Francisco de Assis. Aquele momento em que ele tem o seu primeiro encontro espiritual com o mestre, ouve o chamado para disseminar uma mensagem, que inicialmente ele acha até que era reconstruir a igreja de pedra, depois ele percebe que é reconstruir o cristianismo nas pessoas. No início ele diz assim, eu quero ser mendigo. Jesus era um mendigo. Não era não, Jesus era carpinteiro, assim como seu pai biológico José. Tinha uma profissão. No período em que ele passava em pregações, assim como Pedro, que era pescador e saía em pregações, Jesus tinha o seu trabalho, tinha a sua maneira de produzir e de sustentar. É lógico que no trabalho com Deus, ele acabou buscando também recursos dos outros, os seus mecenas. Acontecia, ainda bem que não eram mecenas muito ricos, né? Mas é interessante a gente perceber. Francisco dizia, eu queria ser um mendigo, eu queria ser pobre como Jesus. E aí ao longo do filme eles realmente andam pedindo pela cidade. Até que ele recebe de claro um pão. E abraça aquele pão e parece que tem aquele momento de iluminação, assim, né? Mas esse pão não fui eu que plantei o trigo. Não fui eu que bati a massa. Não fui eu que assei. Eu estou comendo, alimentando o meu corpo do trabalho de alguém. Estou usurpando, então. E aí, a partir da cena seguinte, mas é imediato, Franco Zeffirelli foi muito sábio. Imediato ele mostra, então, todos os irmãos de Francisco colhendo num campo, trabalhando, para que eles trabalhassem para merecer o pão. E a mesma coisa acontece conosco. Então Jesus não está recomendando que nós sejamos relaxados, mas ele está recomendando que nós não sejamos apegados. Porque mesmo as coisas pequeninas, a gente observa ali que Deus provê. Então, provê tanto as aves do céu, provê os lírios do campo. Então nós somos seres mais evoluídos na criação, temos assistência, temos garantia. É claro que a lei do trabalho está aí. Quem não trabalha, não come. Mesmo os animais, a planta, não vamos imaginar assim, a planta recebe de graça. Não. Ela tem que fazer a seiva, subir das raízes e ser transformada em seus metabólitos. Tá? Nós vamos ver os animais, as aves, elas têm que voar e procurar lá as sementes. Elas não ficam esperando a semente cair do céu, né? Elas vão buscar as sementinhas. Elas às vezes enfrentam um predador para poder comer. Então tem trabalho. Mesmo os elementos mais atrasados da natureza, tem trabalho, gente. O que a gente tem que fazer é o seguinte, fazer o trabalho para ter o necessário e não ficarmos apegados, avarentos, termos mais do que o necessário. E aí Jesus prossegue então lá no Evangelho de Lucas. Não vos inquieteis, pois, com o que haveis de comer ou beber, e não andeis ansiosos, porque os homens do mundo são os que buscam todas essas coisas, e vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ser-vos-ão dadas por acréscimo. Não temais, ó pequenino rebanho, pois que foi do agrado do vosso Pai dar-vos o seu reino. Vendei o que possuís e dai-os em esmola. Fazei que para vós roupas que não se envelhecem. Ajuntai nos céus um tesouro que não se acaba, onde o ladrão não rouba e a traça não rói. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E essa é uma questão que a gente precisa trabalhar continuamente. Onde está o nosso tesouro? Onde aquilo que mexe com os nossos interesses, o nosso apego, o nosso desejo de ter? Nós desejamos ter ou desejamos ser, gente? O que é que nós queremos de fato? Porque principalmente no que diz respeito à avareza espiritual, ela é direcionada ao ser. Ela é direcionada ao ser que nós somos. É guardar as riquezas da alma e não utilizar de forma construtiva, e não utilizar de forma boa. Então, é um convite importantíssimo do Mestre, para que nós avancemos, para que nós progridamos. E aí vem a proposta, então, buscar primeiro o reino dos céus. Não quer dizer que nós vamos abandonar a terra, não quer dizer que nós vamos negligenciar o cuidado do corpo, mas primeiro vem o ser espiritual que nós somos. Depois as coisas materiais que nós temos ou queremos ter. É bom ter cuidado com isso. Porque muitas vezes nós nem nos julgamos avarentos, porque nos sentimos pobres, porque não temos o suficiente para materialmente agir na terra, mas somos avarentos da alma. Escondemos os nossos talentos
escondemos os nossos dons e não compartilhamos com os outros, não compartilhamos com os nossos irmãos aquilo que nós precisamos compartilhar. Então é muito importante agir dessa forma. E aí o que nós vamos fazer, né? O que nós vamos fazer com essas riquezas? Como é que nós vamos produzir riquezas espirituais? É olhar cada parte da nossa vida. Que dons eu já tenho? Que qualidades eu já tenho? É desafiador crescer atualmente. Crescer espiritualmente vai exigir esforço, vai exigir trabalho. Nós não podemos ser nem avarentos morais, nem avarentos materiais. Então, começar ali pelo exercício. Pequenos exercícios de desapego. Que dons que nós temos? O que eu já posso fazer? Onde é que eu posso usar? Ser modelo já ajuda. Exemplificar já ajuda. Então, por exemplo, numa sociedade conturbada, numa sociedade turbulenta, a gente vai exercitar o amor, vai exercitar a paz, vai exercitar a concórdia. Numa sociedade deseducada, numa sociedade em que as pessoas são grosseiras, vamos ser modelos de educação? Vamos aprender a dar bom dia, boa tarde, né? Cumprimentar as pessoas. Como isso é importante, gente. Como isso é interessante. Então, sejamos modelos de educação. A exemplo de Jesus. A grandeza do mestre não está nem na quantidade de ensinos, que são imensos, mas em ele ter vivido cada ensino que nos deu. Não tranquemos as nossas virtudes em cofres. Vamos compartilhar, aprendendo um pouco mais, com humildade, sem soberba, que de vez em quando a gente diz assim, eu sou muito bom palestrante, quero participar só de grandes eventos, quero participar só de congressos. Isso aí está compartilhando os tesouros da alma que podem ser reais, que podem ser autênticos, mas com uma soberba. E aquela casa pequena, aquela casa humilde, que precisa também receber uma boa palavra, uma boa semente. Você não vai? Eu vou, com certeza. Estava conversando com uma companheira lá no interior da Bahia sobre isso. A Josi vai se lembrar quando ela estiver assistindo a esse estudo. Como eu gosto de ser levado a casas pequeninas do interior para compartilhar esses momentos com Jesus. E confesso para vocês, gente, eu aprendo mais do que eu levo, porque eu aprendo lições de humildade, eu aprendo lições de carinho, eu aprendo que criaturas em situações muito mais precárias do que a que nós temos aqui nos grandes centros, realizam às vezes muito mais do ponto de vista espiritual do que nós. E elas estão realmente ali sendo generosas da alma, enquanto muitas vezes nós somos avarentos. Então vamos começar a fazer isso. Fazer o bem. Eu quero fazer caridade. Então faça o bem pelo bem que o bem nos faz. E não para você aparecer. Olha só como fulano é generoso. Ele doa tantas cestas básicas para o centro todo mês. Doa escondidinho. Doa como anônimo. É muito interessante você fazer doações como anônimo. Não precisa aparecer, não. Mas Deus vai estar contabilizando. Também não pense desse jeito, que aí você está fazendo a caridade para se salvar. Para encontrar lá, ou ter, como eu disse numa outra palestra, uma casa, um duplex com piscina vizinho do nosso lar, lá do André Luiz. Não é assim não. E nem façamos o bem, nem façamos a caridade pensando que nós vamos salvar os outros. Salvar as criaturas da pobreza, da miséria, do sofrimento. Nada. Na prática do bem, façamos o bem pelo bem que o bem nos faz. Isso já é deixar de ser avarento da alma, pelo menos nesse aspecto. E quando médiuns? E quando tarefeiros da mediunidade, façamos o quê? Nos desapeguemos. Não é aquela história do médium sem compromisso. A primeira coisa da doação da faculdade mediúnica é o comprometimento com um trabalho sério no bem. O comprometimento com a nossa preparação, aquela história de não ser médio de berço, de não ficar dando chilique mediúnico, de não usar a mediunidade para exibições públicas. Esse negócio de usar a mediunidade para exibições públicas é um problema muito sério. É um problema muito grave, minha gente. Porque as pessoas só querem aparecer e elas não esclarecem, nem convencem. Porque a maior parte das pessoas vai ficar incrédula. É muito complicado isso. Então, usar a mediunidade dessa forma. Quando nós somos oradores, quando nós somos divulgadores, quando nos couber a tarefa de semear pela palavra a mensagem do Evangelho, que deve ser sempre acompanhada dos exemplos, apesar dos esforços, falo com propriedade. É muito difícil, gente, colocar em prática aquilo que eu falo nas palestras. Mas eu juro que eu estou tentando, tá? Muitas vezes eu fracasso, mas eu prometo para vocês que cada vez eu tento mais. Cada vez eu me esforço mais um pouquinho para ser aquilo que eu tenho discursado. Ainda tem uma diferença, ainda tem grandes diferenças até, se vocês quiserem considerar. Mas me perdoem e vamos continuar tentando juntos, porque a gente consegue crescer junto. Vocês me ajudam daí, eu colaboro com vocês daqui e a gente vai começando a crescer cada vez melhor, cada vez mais fácil. Então, ser orador, ser disseminador de uma mensagem, cuidado! Ser mensageiros do Consolador. O Espiritismo não é o Consolador prometido? Então nada de nós nos tornarmos prega a dor. Olha só quanto sofrimento. Imagina nesse estudo se eu tivesse parado só lá nas desgraceiras que acontecem com os avarentos.
Se eu tivesse terminado só lá no relato do livro do André Luiz, em que o avô dele vai reencarnar miserável para procurar Ismênia. Ora, é lógico que vai vir uma consequência, que tem coisas positivas, que a gente tem que alertar também que existem, que a gente precisa considerar também que existem. Então, vamos ser pregadores do conhecimento, mas da consolação. E também não vamos ser doutores de espiritismo, né? Eu fico preocupadíssimo. Parece simples questão de palavra, mas quando a gente inverte espírita e profissional, a gente começa a fazer bagunça. Quer ver? É muito fácil existir um espírita que é médico, um espírita que é professor, um espírita que é advogado. Por quê? Ser espírita é o que nós somos em primeiro lugar, é o ser que nós somos. A nossa profissão, ela está aí como nosso ganha-pão, como nosso sustento. Então, o espírita professor, ele leva para a sua sala de aula os conhecimentos que adquiriu na doutrina. Não é que ele vai se tornar aquela pessoa bonzinho, né, o amiguinho de todos os alunos. O amiguinho de todos os alunos não educa. O professor espírita, o espírita professor, melhor dizendo, porque professor espírita parece que tem professor de espiritismo, né? E não existe professor de espiritismo. Nós todos somos estudantes, e eu vou me restringir apenas àquela área onde eu tenho lugar de fala. Não existe professor de espiritismo. O que existe é espírita que é professor. E aí cada um depois aplique a sua. Vai perceber que não existe psicólogo espírita. Existe espírita que é psicólogo. Existe espírita que é advogado. Existe espírita que é engenheiro. E não engenheiro espírita. Já pensou em engenheiro espírita? Ele vai querer o quê? Construir nosso lar. Ou refazer a obra de nosso lar. Não, não é bem assim. Então, o espírita que é professor, ele leva as ferramentas espíritas para impulsionar seus alunos a se educarem, inclusive como espíritos, melhor dizendo, porque eles não precisam ser espíritas. E a mesma coisa, cada uma das outras carreiras. Quando o espiritismo vem primeiro, quando o espírita vem antes da carreira, nós levamos para a carreira os ensinamentos da doutrina e nos tornamos melhores profissionais. Quando o profissional vem antes, nós costumamos levar para a doutrina espírita aquilo que nós somos. Então tá cheio de psicólogo espírita fazendo palestra de psicologia, em vez de fazer palestra de evangelho, de espiritismo de verdade. Tá cheio de engenheiro espírita falando de construções, de físico espírita. Físico espírita, vai falar de neurociência, vai falar de física quântica, vai deixar todo mundo embaranado, enrolado e não vai esclarecer e não vai consolar ninguém. Então é muito importante nós entendermos, não existem, é um vídeo que eu publiquei há pouco tempo, não existem doutores em espiritismo. Então quando nós somos disseminadores pela palavra, sejamos mensageiros do Consolador, porque é isso que se espera de nós. Que nós não sejamos avarentos materiais é a coisa mais fácil do mundo. Não ser avarento material é a coisa mais simples, basta nós aprendermos a dividir, aprendermos a compartilhar mais os bens materiais. Agora, o grande desafio é nós não sermos avarentos da alma, não sermos avarentos espirituais. Aprender a colocar os dons que nós temos a serviço do Evangelho, a serviço do Espiritismo, a serviço da mensagem do bem, para disseminar o bem em torno de nós. E aí nós vamos concluindo já esse estudo pensando assim, quem consegue se desapegar tanto da matéria quanto da avareza moral, espiritual, se torna mais próximo, um pouquinho parecido lá com Francisco de Assis, né? Que diz assim, ô Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Ou então, mais adiante, surpreendidos diante dessa grandiosidade da realidade espiritual, fazemos como Paulo de Tarso, Senhor Jesus, o que queres que eu faça? Para onde você quer que eu vá, Jesus? O que você quer que eu realize? E realizar. Porque a diferença, muitas vezes, entre nós e Paulo é isso. A gente pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Aí vem a mensagem assim, olha, vai ser evangelizador. Aí assim, eu não quero, eu quero ser palestrante, eu quero ser médium da desobsessão. E aí a gente não faz o que Jesus nos convidou para fazer. Não usa os talentos que nós temos para evangelizar muitas vezes. Então, cuidado. O que queres que eu faça, Senhor? Quando vier a resposta, vamos fazer que nem Paulo de Tarso fez? E aí, depois de um tempo, depois de realizar, de nos desapegarmos, de nos tornarmos realmente generosos da alma e generosos para a matéria, nós podemos dizer também como Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Mas isso só depois de algumas encarnações de trabalho, que precisam começar nesta encarnação agora. Você que está aí me ouvindo, você que está aí me vendo no YouTube, você que está aí agora do outro lado, acompanhando esse trabalho nosso com carinho, com amor que nós dedicamos a vocês todos, que empenhamos esta existência, essa é a nossa melhor oportunidade, para nessa existência já começarmos a ser aqueles que vão dizer, não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim.
E eu desejo a vocês muita paz, um imenso carinho, um abraço muito carinhoso aqui dos nossos trabalhadores de Seropédica, do Centro Espírita Paulo de Tarso, para todos vocês que nos veem. E o meu abraço e a minha gratidão por terem me ouvido até agora. Muita paz e muito obrigado pela sua atenção.